E aí, galera, tudo bem? Aqui é a professora Débora Cavalcante e hoje a gente vai trabalhar a análise de outro tema, que é os desafios para o combate ao analfabetismo no Brasil. A gente sabe que o Brasil possui ainda muitas pessoas analfabetas. Acredito que 6,5% da população esteja dentro dessa condição de analfabetismo, o que é vergonhoso, considerando que o Brasil está entre as 10 maiores potências econômicas mundiais. Então, é interessante a gente entender o panorama de analfabetismo no Brasil e conseguir perceber quais são os principais desafios, por que que as pessoas ainda estão nessa condição, por que que é difícil superar. Para isso, eu trouxe para a gente dois gráficos. O primeiro deles mostra a quantidade de pessoas analfabetas em 92 e em 2003. Na verdade, dentro desse período. Mas eu preciso que vocês comparem em 92 e em 2013 a quantidade de pessoas analfabetas. Em 92, a quantidade era 17,2% das pessoas com mais de 15 anos, com 15 anos ou mais. E esse número reduziu para 8,5% em 2013, certo? Todos os anos, ano após ano, você percebe aí pelo gráfico que há uma redução gradativa e que nesse período aí existe essa redução de quase pela metade da quantidade inicial lá de 92. Mas mais alarmante do que este gráfico é saber que em 1940, historicamente muito próximo, né, o período, mais de 60% da população brasileira era analfabeta. Aí a gente pensa nos motivos. Por quê? Primeiro, brasileiro, a maior parte dos brasileiros é muito pobre. E o que que acontece quando se é muito pobre? Você prioriza o que é iminente, que é a sua sobrevivência. Então, estar no mercado de trabalho, sim, exercendo qualquer tipo de função, sempre foi muito mais importante para o brasileiro do que estudar, pelo caráter iminente da sobrevivência, por necessitar sobreviver hoje. Como você faz isso estudando? Não, né? Você faz isso se alimentando minimamente. Então, é um cenário lastimável que vem se estendendo durante muito tempo. E aí a gente pensa na causa. A gente sabe que o processo de colonização do país por exploração é, não tinha a intenção de investir aqui. Esses investimentos tiveram início apenas com a corte, né? A família real veio para cá em 1808 e começou a investir um pouco no território nacional. Para quê? Para conseguir ter uma vida mais parecida com a que eles levavam lá. Pronto, então era para eles, não era para o povo, não era para todo mundo, assim como eu sempre falo, né, sobre isso. E o que mais? O outro gráfico, que eu vou mostrar para vocês, fala sobre o analfabetismo por região e mostra que no Nordeste é muito pior, é muito mais acentuada a questão do analfabetismo. E por quê? Quando, né, a família real veio para cá, a centralização de poder ficou lá pelo Sudeste, né? Então, todos os investimentos, a maior parte desses investimentos, alcançavam o Sudeste em si. O Nordeste foi pouco beneficiado durante esse processo, ficou mais à margem, mais esquecido. E depois disso, né, historicamente, os períodos de governo, tanto federal quanto a nível estadual, não conseguiram suprir esses déficits. Então, ainda hoje, por mais que o Ceará seja modelo de educação, ainda existe essa questão vergonhosa, né, do analfabetismo ser muito mais enfatizado aqui no nosso Nordeste. Enfim, então você faz a observação desse gráfico e você entende que todo o processo de construção do país tem muito mais investimentos no Sudeste. Por isso,
né? Por isso, as outras regiões, com ênfase da região do Nordeste, a gente tem essa discrepância, tem essa ênfase aí na quantidade de analfabetos. Passando, eu trouxe algumas medidas de combate ao analfabetismo. E que medidas de combate são essas? Desde 2003, o MEC realiza o programa Brasil Alfabetizado, que é voltado para a alfabetização de jovens e adultos, certo? Olha a data, olha o ano, 2003. Você percebe, né, que todos os investimentos, né, todas as áreas necessárias, comuns ao brasileiro, independente de região, tiveram um investimento muito tardio. Mas a educação é visível como esse investimento demorou muito mais, foi muito mais tardio. Gente, 2003, não tem nem 20 anos que esse programa existe. É muito tardio, tardio demais. Eu destaquei aqui também o projeto Palavras de Criança, que é coordenado pela Unicef e existe no Piauí. Olha, tentando, né, sanar as dificuldades da região, certo? E esse projeto, ele tenta levar as crianças para uma educação formal, ou seja, para ficar dentro da escola em si, porque é uma dificuldade que o Brasil tem ainda é de manter as crianças dentro da escola. Inclusive, é obrigatório o ensino presencial, pelo menos até o 9º ano. O ensino médio, se eu não me engano, foi no ano passado, mas é bem recente, a questão da possibilidade de um EAD, mas até o 9º ano é obrigatório o ensino presencial. E às vezes é muito difícil fazer isso, porque tem comunidades que são mais isoladas, porque não tem assim, um amparo de instituições escolares para todas essas comunidades. É muito fácil você perceber alguém que mora mais afastado, que mora mais para a zona rural, tem que fazer um percurso longo todos os dias para chegar à escola. Então, é muito recorrente que o indivíduo se afaste do ambiente escolar, é muito fácil. E também trouxe aqui o movimento de educação de base, que é ligado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, certo? De novo, como eu falei lá no vídeo sobre a saúde, aqui sobre a educação, né? A iniciativa da religião, das igrejas em relação à educação também é muito forte. Você lembra, inclusive, que a primeira escola no Brasil foi a escola dos jesuítas. Claro que com toda uma intenção de catequização, mas ainda assim era a primeira escola do país. O que mais? Agora eu trouxe já os desafios. Eu trouxe as medidas para você saber o que existe de bom, certo? Para você poder fazer uma contra-argumentação ou para você poder começar a sua introdução. Aí existe desde 2003 o programa Brasil Alfabetizado. Pronto. No entanto, não é suficiente, uma vez que ainda existem 6,5% da população analfabeta. Entende? Você já fez aí uma oposição para iniciar o seu texto de maneira bem específica, de maneira bem evidenciada em relação a assunto e tese, tá? Quando eu falo aqui dos desafios relacionados à alfabetização, principalmente das crianças, eu tenho 2 fatores fundamentais, são os que eu acho mais pertinentes. Primeiro deles, mercado de trabalho, certo? Existe um trabalho infantil ainda muito expressivo no Brasil. Um dado do IBGE de 2016 mostra aqui que 2,4 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos trabalham. E desses 2,4 milhões, 66% deles é negro e pardo. Ou seja, existe uma
Tipificação. Eu tenho o brasileiro pobre e preto, que é utilizado como mão de obra infantil, ou mão de obra de trabalho infantil, certo? Então, é muito fácil relacionar uma coisa à outra. A gente tem realmente esse vergonhoso problema. Na sequência, eu separei aqui o perfil econômico das famílias, a desigualdade social em si, tá? O trabalho infantil e a desigualdade social. Dentro desses dois argumentos, utilizando esses dois argumentos, é mais interessante que você trabalhe a desigualdade social primeiro. Por quê? Porque a questão do trabalho infantil vem como uma consequência da desigualdade social. E além desses dois fatores, existe a questão da infraestrutura, como eu mencionei anteriormente. As pessoas de zonas rurais, as pessoas que moram em locais mais afastados dos grandes centros urbanos, têm dificuldade porque não tem instituição escolar perto. E não é só uma questão de comodismo, não se desloca porque não quer, porque às vezes realmente não dá, às vezes não é possível. E quanto mais o Estado dificulta, parece que é um estímulo para que a pessoa realmente desista. Era o que acontecia antes. Hoje a gente já tem uma consciência muito maior da necessidade da educação. Agora, ainda é muito difícil atender a toda a demanda devido a essas falhas governamentais. É necessário que em todas as comunidades, é necessário que não interessa se é longe, se é na baixa da égua, no quinto dos infernos, é necessário que exista uma instituição escolar disponível para aquela comunidade. Como não existe, as pessoas têm mais dificuldade de irem à escola. Em relação aqui ao perfil econômico das famílias, eu coloquei que crianças e adolescentes de 5 a 17 anos em situação de trabalho infantil, quase 50% deles têm um rendimento mensal per capita menor que meio salário mínimo, ou seja, são pessoas que estão em uma situação de vulnerabilidade, que estão em situação de pobreza, de miséria muito evidente. Então, eu tenho uma desigualdade social muito grande, eu tenho como consequência disso um trabalho infantil e, além disso, eu ainda tenho uma questão de falha estrutural do governo. Por quê? Porque não tem instituição escolar em regiões mais afastadas. Pelo menos não há em todas elas. E se eu excluo uma comunidade, eu já estou ferindo a Constituição, que diz que a educação é direito de todos e dever do Estado. Se é dever do Estado, o Estado deve sim disponibilizar lá nos Cafundó do Brejo instituição escolar para todas as pessoas, certo? Então, eu quero que você organize todas essas informações. Primeiro, né, saiba das medidas. Existem programas que muito tardiamente, né, foram feitos, mas estão aí com a intenção de melhorar a educação no país e reduzir esse índice de analfabetismo. No entanto, eles ainda não são suficientes, porque esbarram em desafios como a pobreza, como a falta de instituições escolares, esses principais problemas, esses principais desafios esbarram aí, certo? E de onde vêm esses problemas? Quais são as principais consequências deles? Pronto, pensa desse jeito para chegar a uma proposta de intervenção e solucionar todos esses problemas, tá bom? Pronto, eu espero que tenha ajudado, que essa análise tenha sido produtiva e escrevam sobre os desafios do analfabetismo no Brasil. A gente fica por aqui. Tchau, tchau.